Você já viu por aí diversos arquétipos do Superman. Alguns são versões boas, como Sentinela, outras são versões do mal do Superman, como Omni-Man, Homelander e o Brandon Brillier. Existe uma cópia do Superman que é tão poderoso quanto esses e quiçá até mais, um herói que não suportou o peso e suas responsabilidades e a rejeição humana. Seu nome é Tony, mas pode chamar ele de Plutoniano. Por mais que você possa dizer que o Superman lida muito fácil com as suas responsabilidades, o Plutoniano surtou. Ele é uma entidade praticamente de energia criada por seres divinos interdimensionais, os coletores, que viajavam pelos universos para estudar e aprender sobre a humanidade. Essa energia se fundiu com o feto de uma mulher que sofria de graves problemas mentais, e antes de se tornar o Plutoniano, ele cresceu em orfanatos e lares adotivos. As suas habilidades e gritos de bebê eram tão poderosos que assustavam as pessoas. Ele sofreu abusos, rejeição e chegou a viver na floresta como uma criança selvagem antes de ser adotado pelo casal Hartigan. E como herói, ele fundou o grupo Paradigma, uma cópia da Liga da Justiça claramente, e era o maior defensor da Terra. Só que com a super audição ele ouvia todas as críticas e ingratidões da humanidade. Imagina se ele tivesse lendo todas as bobagens que falam no X. E quando a mulher que ele amou deu um fora nele ao revelar a sua identidade para ela, Plutoniano cometeu erros trágicos que causaram mortes e ele sofreu um colapso mental. E foi aí que ele enlouqueceu e destruiu a sua cidade e iniciou um massacre global. Homelander é fichinha perto desse cara. Por mais que ele possa fingir as habilidades como visão de calor e a super força, seu poder real é a manipulação da realidade. Ele simula os poderes inconscientemente e sua força é diretamente ligada àquilo que ele acredita ser capaz de fazer. Ou seja, ele é um sentinela só que sem um void. E quando ele foi derrotado, a sua essência foi espalhada pelo multiverso como uma ideia. O Plutoniano não é só mais um arquétipo do Superman com um nome diferente. Ele é uma resposta narrativa à pergunta: o que aconteceria se o Superman não tivesse um código moral dele? O Mark Waid literalmente criou o Plutoniano como uma desconstrução. Ele é um personagem sobre o colapso psicológico de que um ícone que perde a fé na humanidade e decide que, se não pode ser amado, vai ser temido. Os feitos básicos desse Superman são atravessar montanhas, levantar prédios, puxar submarinos, e é também algo padrão para qualquer cópia de alto nível do Superman. Mas depois ele dá um salto nos feitos como afundar Singapura voando contra ela e atirar meteoros na cidade. Parar a rotação da Lua é impressionante. Geralmente, para fazer isso, você precisa de uma força que ultrapassa o nível planetário. Carregar algo tão denso quanto uma estrela de nêutrons, isso é literalmente impressionante, e pouquíssimas cópias do Superman conseguem sustentar um feito desse tipo. Ah, mas Thiago, ele não deve ser tão resistente assim. Calma lá, jovem, ele é sim. Na verdade, esse é ponto forte do Plutoniano. Sobreviver dentro do Sol é incrível, nem Goku faz isso. Uma temperatura do núcleo estelar de 15 milhões de graus. Suportar uma dúzia de ataques destruidores de estrelas sem ser nocauteado. Mas o feito mais impressionante do Plutoniano é sair ileso à atração de um buraco negro 100 vezes a força normal que não conseguiu puxá-lo, algo equivalente a um sistema estelar inteiro, e isso sem sequer estar se esforçando, estando preso na própria mente. Eu tenho certeza que vocês ficaram impressionados, mas comenta aí qual outra cópia do Superman supera esse feito dele. Em velocidade, ele pode voar na velocidade da luz. Plutoniano foi capaz de destruir um satélite antes que um sinal pudesse alcançá-lo. Com um nível de reação em picosegundos, Plutoniano praticamente consegue enxergar o mundo inteiro como se estivesse se movendo em câmera lenta. E já que o Plutoniano tem seus poderes através de seres divinos, os coletores, ele ganha um poder molecular de nitrogênio
nitrogênio com calor. Basicamente, ele pode atingir uma temperatura gigantesca através da ficção nuclear e usar isso na sua visão de calor, por exemplo, ser capaz de destruir 3 cidades a partir da órbita em segundos e para dar as mais impressionantes vistas visualmente. Existe um potencial de manipulação da realidade no próprio plutoniano, onde ele é capaz de ver através do próprio tempo, mudar a probabilidade, reverter a entropia. O diferencial do plutoniano são as entidades chamadas Eleus, que são os coletores, uma raça de seres divinos e cósmicos, onde eles são os verdadeiros pais do plutoniano. É através deles que o plutoniano é extremamente forte. Eles vagam pelas dimensões inferiores e superiores, coletando e cuidando de todo o conhecimento do multiverso. Eles lembram muito o Brainiac, buscam aprender com as criaturas sencientes. Os Eleus enviaram uma sonda ao universo para explorar, e a partir dessa sonda acabou imbuindo o ser que se tornaria o Tony, o plutoniano, com vastos poderes quase ilimitados. E por justamente essa essência enviada pelos Eleus, que foi moldada pela mente e as emoções de uma mulher com transtornos mentais, que fez com que o plutoniano ganhasse uma instabilidade emocional. E se você acha que o Metro Man ele é poderoso, é porque o plutoniano, se encontrasse com qualquer outra cópia do Superman, arrebentaria eles com facilidade. E não é só por ser poderoso, mas por ele não ter limites morais para fazer qualquer coisa. O maior perigo dele é a sua mente. Ele altera a matéria, a gravidade e o próprio espaço ao seu redor, muitas vezes sem perceber conscientemente. As únicas limitações são as que ele acredita ter. Mesmo antes de entender a sua verdadeira natureza, ele possuía níveis absurdos de força sobre-humana, velocidade, durabilidade e percepção. Nos estágios finais da própria história, seres como Modeus, Qubit e o divino Eleus mostram que o crescimento do plutoniano chegou a um ponto em que, dado tempo e compreensão suficiente, ele poderia eventualmente afetar o universo inteiro. Mas calma, depois que a Terra foi atingida por várias bombas nucleares de radiação, Qubit coagiu o plutoniano a salvar o planeta carregando um pequeno buraco negro e voando ao redor do planeta para que ele pudesse absorver toda a radiação. Apesar de conseguir sobreviver confortavelmente no vácuo do espaço, esse nível de radiação acabou se provando letal para o próprio plutoniano, resultando na sua morte. O plutoniano representa a queda de um ideal, enquanto Superman foi criado para simbolizar a esperança, o autocontrole, a compaixão. O Tony ele encarna o oposto, o poder absurdo sem estabilidade emocional. Sua tragédia começa muito antes de se tornar um vilão. Ele foi rejeitado, abusado, temido e nunca conseguiu desenvolver uma identidade saudável. E quando finalmente recebeu a admiração como um herói, passou a depender dela para sustentar sua própria autoestima. O problema é que nenhuma quantidade de amor ou reconhecimento humano seria o suficiente para preencher esse vazio. Porém, esse universo não é apenas uma história sobre um supervilão, uma tragédia onde o Tony não nasceu mal, ele foi o resultado de uma existência marcada por trauma, isolamento e uma responsabilidade impossível de suportar. Seu colapso mostra que a força física não substitui a maturidade emocional. O mais interessante é que sua derrota também reforça essa ideia. Apesar de possuir um potencial quase divino, ele continua vulnerável às suas próprias falhas e escolhas. Por isso, o plutoniano permanece como uma das desconstruções mais completas do arquétipo do Superman. Não a pergunta e se o Superman fosse mal, mas sim o que aconteceria se alguém com poderes de um deus perdesse completamente a fé em si mesmo e na humanidade. Essa é a verdadeira essência do plutoniano, um deus quebrado cuja tragédia é tão grande quanto o seu poder. Isso me faz pensar, será que existe alguma outra cópia do Superman tão quebrado mentalmente como o plutoniano, tão poderoso quanto ele? Se vocês conhecem, comenta aqui embaixo nos comentários que eu quero conhecer. Aproveite, se inscreva no canal para poder acompanhar mais vídeos. Esse é com certeza uma das cópias mais poderosas do Superman.